Palmeiras está muito certinho, né? O Palmeiras, pelo contrário, o Palmeiras, de uma forma direta, sem um jogo muito vistoso, mas vai lá, é muito lógico, agressivo, né? Muito agressivo, lógico que tem jogo vistoso, cai no pé do Estevão, sai jogadores maravilhosos. Mas é um time que está conseguindo matar os seus jogos mais rápido do que o Flamengo. E é curioso, né? Porque o Flamengo tem o melhor ataque da competição com 17 gols marcados, tem um saldo muito superior ao Palmeiras, né? E é um dos critérios de desempate. Tem um Arrascaeta eliminado, né? E é quando a coisa flui mesmo naquele jogo, né? Tem goleada, 6-0, Juventude 4-0 no Corinthians. E o Uruguai volta, né? É isso. O Arrascaeta volta. Exatamente. O jogo do Tite do ano passado, que vocês citaram, foi um jogo onde o Tite apanhou muito, porque nesse momento, se não me engano, era esse momento também, assim, meio ainda do campeonato, o Flamengo era líder e teve esse jogo do Palmeiras e ele poupou, né? Foi logo nas primeiras rodadas, se eu não estou enganado, foi a primeira rodada do campeonato? Primeira acho que não, mas foi bem no começo. Foi bem no começo, foi antes do que está sendo agora. Sim. Não foi a nona rodada, não foi a 10ª rodada, foi antes da 10ª rodada. E ele poderia ter feito o juiz, porque foi com o time reserva e criou chance e tudo mais, foi aquele jogo muito duro, e todo mundo falou, pô, se fosse com a força máxima, de repente conseguiria a vitória, né? Para a gente falar mais sobre os times que estarão em campo neste domingo, né, tentar projetar as escalações, vamos colocar no papo então os setoristas de Palmeiras e Flamengo aqui no nosso telaço, participando do Tá Na Área nessa sexta-feira, Thiago Ferri e Letícia Marques, amigos muito bem-vindos, começando pelo time da casa. Ferri, boa noite para você. O Palmeiras que chega embalado por esse 3-0, né, no único confronto de Série A que a gente teve nessa fase da Copa do Brasil e por esses números que a gente mostrou agora, né, tem uma tranquilidade para jogar esse confronto direto e pode, claro, ampliar essa vantagem na liderança. Tudo bem, cara? Fala Bené, Coutinho, Betão, todo mundo que está acompanhando Tá Na Área. O Palmeiras vem numa sequência, né? Vocês citaram aí depois do Campeonato Paulista, né? O Palmeiras estreia no Campeonato Brasileiro contra o Botafogo, ainda sem mudar o esquema, né? A partir do jogo seguinte contra o Sporting Cristal, tem essa mudança aqui com ou Bruno Fux, ou Marcos Rocha, ou o Giai ali mais preso pelo lado direito, o Estevão um pouco mais por dentro ali ao longo do tempo. Então, o Abel, desde que o Abel encontrou a atual formação do Palmeiras, são 14 vitórias em 15 jogos, né? Só a derrota pro Bahia nessa sequência. Então é um momento em que o Palmeiras conseguiu uma tranquilidade que não tinha no começo da temporada. Os jogadores mesmo falam que agora o momento está muito leve, porque até o Flávio Lopes falou depois do treino de hoje que todo mundo está em boa fase, né? E tá meio que assim, porque o Palmeiras está mudando 4, 5 jogadores a cada partida e continua ao seu estilo, tendo um desempenho competitivo e conseguindo bons resultados. O Palmeiras tem a melhor campanha já garantida da primeira fase da Libertadores, está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil depois de enfrentar um time da Série A do Campeonato Brasileiro e de qualquer forma vai terminar essa 10ª rodada como líder do Brasileirão, porque tem 4 pontos de vantagem para o Flamengo, mesmo que o Palmeiras seja derrotado para o Flamengo, vai garantir a liderança por mais uma rodada, mas aí acho que entra um pouco do que a gente está falando sobre esse momento. Esse jogo com o Flamengo não define nada, obviamente, do campeonato, porque é só 10ª rodada, mas ele é importante porque o Palmeiras ele vem de uma temporada em que a gente falava muito da dificuldade do Palmeiras em conseguir resultados contra adversários diretos e tá, querendo ou não, com a Copa do Mundo de Clubes batendo a porta, né? O Palmeiras tá 3 jogos de ir para os Estados Unidos, assim como o Flamengo, né? Então, tem, obviamente, essa questão, essa resposta, pensando também nesse momento de afirmação do Campeonato Brasileiro, mas manter esse céu de brigadeiro que o Palmeiras está vivendo nesse momento, com uma viagem, com uma competição tão importante, batendo a porta aí na academia de futebol. É isso, Letícia Marques, boa noite pra você, bem-vinda ao Tá Na Área. O Flamengo vem de, digamos, outro estilo de jogo na Copa do Brasil, né? Já tinha uma vantagem, assim como o Palmeiras também construiu uma vantagem fora de casa, mas um jogo onde o Flamengo, no Maracanã, conseguiu ampliar essa vantagem muito cedo, e no próprio jogo o Felipe Luiz consegue fazer essa dosagem, essa minutagem, rodando o elenco também para chegar a um time disponível para esse jogo contra o Palmeiras com a melhor forma física ideal, né? Considerada ideal pelo treinador. Tudo bem? Bem-vinda. Boa noite, Bené. Boa noite a todo mundo que está acompanhando. Bem, como você falou, né? O Felipe Luiz ele usou essa partida contra o Botafogo da Paraíba justamente para dar uma rodagem no elenco, dar minutos a quem precisava ter minutos e também fazer alguns testes em alguns jogadores em posições um pouco diferentes e, claro, já olhando todo esse planejamento, pensando em função nessa partida contra o Palmeiras. E aí, falando sobre essa partida contra o Palmeiras, o Flamengo vai ter uma peça, digamos, crucial, né? Como todo mundo entende que é a escalação do Arrascaeta. O Arrascaeta, ele não teve condição de jogo na última rodada do Campeonato Brasileiro contra o Botafogo, né? O clássico carioca. O Arrascaeta não é relacionado para essa partida. Ele volta a ser relacionado na partida contra o Botafogo da Paraíba pela Copa do Brasil, nesse meio de semana, mas ele não é titular. Ele começa no banco, mas tem alguns minutos, e o Felipe Luiz em coletiva ele até comentou que usou esses minutos para não deixar o Arrascaeta fora de ritmo, pensando, claro, no Palmeiras. Então o Arrascaeta é uma peça que volta a esse elenco, fica à disposição do Felipe Luiz.
obviamente será titular, é o que tudo indica, mas o Flamengo tem um treinamento de sábado ainda para definir esses 11 titulares, Bené. Mas tem algumas outras posições ali que, como você já falou na abertura, o Flamengo tem alguns desfalques. O Wesley está suspenso, não joga, Pulgar e o Alan também não retornam para essa partida contra o Palmeiras. A tendência é que eles retornem só na partida do meio da semana da Libertadores. O Flamengo também não vai ter o Plata e o Dela Cruz, que se recuperam de lesões. Então, o Felipe Luiz vai estar longe de ter a sua força máxima, mas planeja levar a campo, né, no Allianz Parque, o que tem de melhor à disposição para essa partida. Um time um pouco mexido, mas um time com o que ele considera de melhor, é claro. A gente vai falar sobre essas possíveis não, nessas mudanças obrigatórias que o Felipe Luiz vai precisar fazer. O Abel também, vou falar com o Ferri daqui a pouquinho, sobre ausências nesse time também por suspensão e por lesão. O Felipe Anderson deixou o jogo contra o Ceará logo no começo sentindo dores. Mas antes disso, falar um pouco desses destaques, né, Coutinho? Quando a gente fala que espera um confronto bem jogado, de um jogo bonito, passa muito por esses dois caras que a gente cita, como a sequência dele não vinha sendo muito boa, não tinha uma sequência grande de grandes atuações. É nítido cuidado com ele, né? O Flamengo, exato. Em 2025, ele, no Campeonato Brasileiro, principalmente, ele consegue engrenar e voltar a ser esse grande jogador. E o Estevão, no momento de despedida, né? Tá fazendo aquela reta final pelo Palmeiras. Tem esses 3 jogos antes da Copa do Mundo de Clubes, vai jogar a Copa pelo Palmeiras antes de ir pro Chelsea. Também é aquele jogador que enche os olhos, e ontem a gente viu no jogo no Allianz como a torcida já tá naquele gostinho de adeus, né? Já se despedindo. Aí ele faz um gol daquele, né? Faz 2 gols, um deles um golaço, né? Da chapéu, da caneta, enfim. Vai se despedindo. Então são jogadores em momentos distintos, né? O Arrascaeta, anos de idolatria sendo fundamental pro Flamengo nessas conquistas, e o Estevão nesse período curto que a gente tá se acostumando, né? Quando uma joia surge no futebol brasileiro, infelizmente a gente sabe que vai contar com ela por aqui durante um período curto. É aquilo, né? Dá pra somar as 2 histórias, porque o Felipe Luiz foi muito feliz quando ele disse que o rubro-negro e o brasileiro que assiste futebol e gosta, quer agradecer ao Arrasca por ter escolhido viver os melhores momentos da vida dele aqui. E a gente tem que se contentar com ele. Ainda bem que existe ainda essa possibilidade, porque os nossos grandes jogadores a gente tem que ver, assistir e ir embora muito cedo. Como o Estevão, como o Vini, tava vendo o documentário do Vini, como ele saiu novo daqui, né, jogou o Brasileirão, ainda conseguiu ser importante no Flamengo. O Hendrick, que saiu antes do Estevão. E a gente tem esse alento com os gringos que a gente consegue trazer pra cá numa idade boa e vê-los jogar aqui, eles desfilarem esse futebol. O Arrasca é um talento que, a gente agradece de estar acompanhando, porque é um jogador que, quando consegue jogar no seu prime, é algo. O que ele tem feito nesse início de brasileiro aí, cara, jogando mais perto do gol, o Felipe também muda, mexe um pouco com ele, tá até rabiscando aqui. Sem esses nomes no meio campo, né? Imagino que ele deve jogar com o Everton Araújo e o Gerson na volância ali, né? E aí o Arrasca ali mais próximo pela esquerda. O trio que ele tem usado mais é o Michael, o Pedro e o próprio Cebolinha. Varela, Alexandre, aí não sei se da zaga, eu gosto de Ortiz e Danilo, mas o Léo Pereira é o companheiro do Ortiz, né? Mas, cara, é um time que mesmo desfalcado tem condições de chegar lá no Allianz e fazer um jogo competitivo e de igual para igual para buscar a vitória. Acho que e a expectativa de um ótimo desempenho. O detalhe com o Everton Araújo jogando, mais uma vez, que ele já utilizou contra o Botafogo da Paraíba, que eu tava lendo até aqui no próprio GE, né? O Felipe, ele dos técnicos, que mostramos tantos técnicos ali desde o Jorge Jesus, desde 19 é o técnico que mais usa a base. O Jesus já tinha feito isso em 19. A gente analisa muito porque o elenco era um elenco que dependia da base para sua sustentação, né? No banco tinham muitos garotos. E tanto que em 2020 o Jesus pede reforços, chega Pedro, chega Michael, Léo Pereira, o zagueiro também, que era do Santos. E agora é um Felipe que tem utilizado muito. Lógico, o Wesley é um titular da base, acho que é o único titular da base, né, sendo garoto, mas a quantidade de meninos que participam, né, que tem jogado, Joshua, que é um menino de 17 anos, fez gol no jogo de ida contra o Botafogo, o Matheus Gonçalves e o Lohan estão sempre ali, o Alacian fez 4 gols no estadual. Então é interessante também esse lado que o Felipe vai mostrando por ter vindo no Sub-17, no Sub-20, de aproveitar esses meninos que não só aparecem para ser vendido, mas utilizados também no time de cima. É por aí, né, Letícia? Esses problemas no time titular, né? O Betão tenta imaginar aqui, e acho que é por aí, né? Acho que o Everton Araújo acaba sendo esse jogador para entrar nessa vaga, sem Pulgar. O Pulgar vai fazer muita falta. Exato, o jogador faz muita falta. Esse era um jogo fundamental para ele jogar. E o Ortiz vai ser sobrecarregado na construção, né? Exatamente, pelo estilo do Palmeiras. Não só com a bola, como sem a bola também. O Everton tem dificuldade para lidar com esse tipo de marcação. Mais destruidor, né? E é por aí, né, Letícia? Imaginando esse time que vai a campo, né, do Flamengo. E aí, nesse momento, sem essas peças, talvez na substituição. De cara, se desespera. Eu acho que se desesperar já era.
Aí o Flamengo vai deitar. E vice-versa, mesma coisa. Se o Flamengo tomar um gol cedo, vai se desesperar, vai entrar na sapucaia do Palmeiras. Já era, filho. Já eras. Já eras. Não tem Abel, o Abel tá expulso, né? Tá cumprindo suspensão. E como eles falaram aí, tem um monte de desfalque do Flamengo, né? E, pô, dá pra contar na ponta do lápis, né, cara? Dá pra contar ali, tipo, papo de 7, 6 jogadores é, machucados, voltando de lesão, né? Então, Felipe Luiz vai ter trabalho aí, vai ter trabalho. Seu Everton Araújo que não abre seu olho, não. Ai, todo respeito. O jogo não vale muita coisa, mas se Everton Ribeiro, Everton Araújo vacilar, já era. Não joga mais, mano. Não joga. Não digo o Felipe Luiz, mas que a torcida vai ficar insustentável. Pique Michael. Entendeu? Pique Michael. É isso aí. Até a próxima, rapaziada.